Tudo bem, pessoal? Bom, estamos prosseguindo aqui com a nossa aula. Eu dei um bom tempo, deu até tempo de tirar a barba, né? E agora nós vamos falar do princípio pró-operário, é a continuação dos princípios especiais do direito do trabalho. E esse é um subprincípio do princípio da proteção. O indúbio pró-operário, também chamado indúbio pró-mísero, ele é um princípio de interpretação, né? Ele serve para que o intérprete escolha entre os vários sentidos da norma mais favorável ao trabalhador. Nós não estamos aqui numa situação de aplicação de norma mais favorável, mas de interpretação dentre as possíveis, aquela que mais favorece o trabalhador. O exemplo que eu dei em sala foi do artigo 59, que limita o labor de hora extra ao máximo de 2 horas. Mas e se o empregado fizer 3 horas, 4 horas, 5 horas extras? Havia uma tese defendida por empregadores, o fato de o empregar mais do que 2 horas constituía uma infração administrativa que sujeitaria a empresa então a uma sanção, a uma multa ativa, mas que por conta da limitação de 2 horas, então o empregador só deveria pagar 2 horas e não mais horas extras trabalhadas. Isso desfavoreceria o empregado, porque não obstante, o fato é que ele despendeu o trabalho. Ele trabalhou. E se ele trabalhou, né, aquele trabalho proibido, aquela ilicitude, ela tem um efeito ex nunc, né? Não retroágil. Aquilo que foi trabalhado, despendido, deve ser remunerado, não obstante a ilicitude. E essa é uma aplicação, né, é uma decorrência do princípio indúbio pro operário. Vamos avançar mais um pouquinho? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aí. Princípio da primazia da realidade. Esse princípio ele tem uma aplicação que transcende o direito do trabalho, porque o princípio da primazia da realidade está muito conectado com a ideia de boa-fé, de eticidade, que está presente em todo o direito, e sobretudo tanto no direito privado quanto no direito público. Né? E o princípio da primazia da realidade ele tem um contorno especial no direito do trabalho, por conta da necessidade de que fatos prevaleçam sobre formalismos. Né? Então, o fato de um empregado ter assinado um documento e aquele documento não condiga com a realidade, né, daquilo que foi efetivamente negociado, a realidade prevalece sobre o documento. Então, o empregado ele não precisa se valer do instituto do erro, da coação, do instituto da lesão, da simulação, lá do Código Civil, para que ele possa invocar uma nulidade. A primazia da realidade, no direito do trabalho, ela está já à disposição do empregado, né, em qualquer situação, como por exemplo cartões de pontos, né, que não anotam, que não registram horas extras e o empregado assina, né, uma jornada que não representa a sua realidade. O empregado que recebe 1.300 mensais, no entanto, o seu contra-cheque aparece apenas o valor de um salário mínimo, o chamado pagamento por fora. São situações que, com uma prova testemunhal, você consegue desconstituir na justiça do trabalho. Né? O princípio da intangibilidade. A ideia da intangibilidade significa intocabilidade, significa a proteção do salário contra descontos não previstos em lei. Por quê? Porque existem descontos que são previstos em lei. Né? A possibilidade do empregado ter descontos salariais, estou voltando aqui, isso, a possibilidade do empregado ter descontos salariais em caso de ter dado causa, né, a uma perda, né, ao empregador, ter causado algum dano. E se for culposo, tem que haver uma prévia autorização do empregado no contrato de trabalho para que isso ocorra. Se for doloso, não é necessário nem a autorização. O empregador tem o direito de compensar essas perdas, esses prejuízos do salário. Assim também como situações de negociação coletiva. O salário ele é irredutível, mas o artigo 7º da Constituição, no inciso 6º, prevê, né, que convenção coletiva, acordo coletivo pode autorizar a redução. E essa autorização se dá em situações excepcionais, como por exemplo de uma crise econômica, onde se negocia contrapartidas, onde o empregado, por um lado, ele tem uma redução salarial, uma redução de jornada, por outro lado, ele tem garantia de emprego. Então a irredutibilidade ela é relativa, mas nunca pode ser negociada a título individual, sempre coletivo. Continuidade da relação de emprego. Né? A relação de emprego ela presume-se contínua, ela tem a expectativa de ser uma contratação indeterminada. Não se tem como regra no direito do trabalho os contratos a termo certo.
nem a termo incerto, né? Contratos a termo eles não são característica natural do direito do trabalho. Há a possibilidade de contratos a termo? O artigo 443 vai especificar quais são essas possibilidades, mas essa não é a regra, essa não é a lógica do direito do trabalho, que quer proteger o empregado. Proteger o empregado é dando a esse empregado a expectativa de uma continuidade, de uma indeterminação. Mas a indeterminação, a continuidade, não significa a estabilidade. O empregador também pode demitir, também pode pôr fim ao contrato de trabalho e certamente o empregado também poderá pedir sua demissão. Mas não é natural e, havendo isso, deve haver o quê? Uma indenização, né? Deve haver, inclusive, sanção, que é o caso das multas que incidem sobre o valor dos fundos de garantia. Falamos isso, inclusive, da história do fundo de garantia, teremos a oportunidade para voltar nesse tema. Por hora, fiquemos com a ideia central da continuidade. E agora o princípio da inalterabilidade contratual e PEJOS. Contratual em PEJOS significa para pior, porque os contratos presumem-se que eles evoluem. O salário aumenta, o empregado pode ser promovido, ele pode, inclusive, mudar de função, então ele pode haver alteração. Agora, a alteração que prejudica, que represente um retrocesso nas condições contratuais, ela é impedida pelo artigo 468. As partes aqui no 444, um artigo importante no direito do trabalho, as partes podem pactuar cláusulas iguais ou melhores, né, para o empregado do que a lei, mas nunca contra a lei, né, e nunca contra normas coletivas vigentes. Essa é a ideia de que a legislação, a fonte heterônoma, garante patamares mínimos de contratação. Então, se eu tenho lá 50% de adicional de horas extraordinárias como mínimo, não se pode imaginar uma contratação, mesmo que aceita pelo empregado, de que se pague 40%. Essa é a ideia do 444. Se a convenção coletiva estabelece que o adicional noturno é de 30%, e o adicional noturno legal é de 25%, de 20%, não se pode imaginar, então, que se pague 25%. Por quê? Porque a convenção já assegura o mínimo, que é de 30%. Então, essa é a ideia do 444. E o 468 já é uma norma dinâmica, né? Ela veda a alteração, mesmo que bilateral, mesmo que aceita pelo empregado, quando prejudicial. E aí, veja, isso é uma questão também interpretativa. Porque se o meu empregador me solicita, né, me propõe, né, uma mudança no local de trabalho aqui do ABC Paulista, por exemplo, para trabalhar em Salvador, pode ser que para mim seja muito bom. Pode ser que eu considere isso algo favorável. Então, o que não pode acontecer é que essa alteração do contrato seja imposta, né, seja usada como instrumento de barganha. Eu vou perder o emprego, então eu vou ser obrigado a aceitar. Amanhã isso pode ser, inclusive, questionado na Justiça do Trabalho. É válido, então, alterações bilaterais que não causem prejuízos, como aumento salarial, redução de jornada. E também temos que pensar o seguinte: existem situações especiais de contratação, como, por exemplo, o empregado que está em regime com uma situação de um contrato especial de confiança, ele é um empregado de confiança do empregador, ele não está sujeito aos controles de jornada de trabalho, né, do artigo 62. Então, pressupõe-se que esse empregado está à disposição do empregador, inclusive para alterações contratuais em PEJOS, né? Então, esse é um princípio que também merece algumas ponderações que serão feitas quando nós trabalharmos jornada de trabalho. Princípio da irrenunciabilidade. Como regra, né, não pode o empregado, antes da admissão, no curso do contrato ou após o seu término, renunciar ou transacionar direitos trabalhistas, seja de forma tácita ou expressa. Esse impedimento ele tem natureza também no fato de que as normas são públicas, cogentes, imperativas, irrenunciáveis, não transacionáveis. No entanto, imaginemos que o contrato ele se encerrou, houve extinção, não houve pagamento, há controvérsias sobre os valores efetivamente devidos, sobretudo de natureza indenizatória, e a questão vai para a justiça. E perante um juiz de direito, há uma proposta de conciliação e o empregado aceita e renuncia aquele valor. Como fica o princípio da renunciabilidade? Nesse caso, a renúncia ela é possível porque ela faz parte, ela está implicada na transação onde as partes estão pleiteando direitos controversos e há mediação do juiz. O Estado ali está homologando um acordo e dando força de sentença àquele acordo, de modo que essa irrenunciabilidade ela já refoge, né,
aquela ideia de vulnerabilidade do empregado perante o empregador numa relação meramente contratual. Você já não tem mais uma relação contratual. Você está diante de um litígio, de uma relação processual, e você tem a mediação de uma autoridade estatal investida na pessoa do juiz. Então, nesse caso, a renúncia ela é possível. Bom, encerramos a parte de princípios. Eu vou agora fazer mais uma interrupção para a gente rapidamente já entrar no tema de contrato de trabalho.